Não tem ninguém melhor que a família para fazer a gente trabalhar de graça. A mobilidade social para mim é fantástico do capitalismo, mas não dá para negar que ele produz diversas anomalias e uma delas eu acho que é essa. Talvez não tenha virado o leme de muitos homens hoje que eu classificaria como inseguros. A gente produziu uma horda de homens que não sabem escolher entre uma calça azul ou preta. Então, eu acho um pouco complicado fazer a desassociação da vida profissional com a vida pessoal. E eu sei que é muito feito isso e eu acho perigoso no sentido de compreender que o profissional é um trabalho, mas o trabalho não necessariamente é profissional. Entende? Existe uma dimensão espiritual do trabalho, essa dimensão espiritual ela atravessa o seio familiar, a estrutura familiar, então existe a dimensão familiar do trabalho, não tem ninguém melhor que a família para fazer a gente trabalhar de graça, né? Então, fazer uma desassociação, dizer, isso aqui é networking, não é amizade, isso aqui é amor, não é inveja do colega de trabalho que eu quero ser mais bem sucedido do que ele, entende? Não existe na natureza essa desassociação, mas eu compreendo que a gente gosta de fazer essa desassociação e é natural para nós, porque a gente coloca as coisas em caixinhas para conseguir enxergar em todos os cenários possíveis, produzir mais hipóteses. Eu aprendi isso cedo na física, que era quando você vai equacionar um fenômeno natural, ou seja, equacionar é racionalizar algo que acontece na natureza, né? Equacionar em forma matemática, você começa a separar os termos e quanto menos termos possíveis, melhor. Então tu vai descrever, sei lá, o movimento de um projétil, um balístico, por exemplo. Aí tu vai começar a ignorar a altitude que tu tá, se o ar é rarefeito, né, a densidade do ar, ou se existe alguma variação de temperatura de um ponto a outro, ou a velocidade do vento onde tá, pode desconsiderar a força de atrito do ar também, tu desconsidera o máximo de variáveis possível, porque com uma equação ideal, você consegue trabalhar isso em vários cenários e enxergar os termos especificamente. Mas na natureza não está acontecendo de forma desassociada, está acontecendo tudo em conjunto. Eu acho que vale essa analogia para a forma de se pensar o trabalho, né? É perigoso fazer essa desassociação do profissional pro social. E eu acho que essa desassociação é de responsabilidade e é uma anomalia do sistema capitalista. Assim, não me entendo mal, eu adoro o sistema capitalista. Eu gosto do lucro, eu gosto principalmente da possibilidade que o capitalismo trouxe de uma ascensão social, ou seja, pessoas podem sair de uma classe social, de uma classe econômica para outra. Essa mobilidade social para mim é fantástico do capitalismo, mas não dá para negar que ele produz diversas anomalias e uma delas eu acho que é essa desassociação do profissional com o pessoal. Isso implica em pensar no trabalho só como uma forma de gerar lucro, entende? Esquecer os nuances peculiares do trabalho. Sabe quando tu usa aquela expressão popular de que não tem preço, algo não tem preço? Eu me lembro que era usado em propagandas antigamente. R$ 89,90 e tananã, e sair com os amigos, não tem preço. A gente usa essa expressão no nosso cotidiano porque realmente existe uma certa percepção do valor daquele trabalho aplicado, entende? E às vezes tu não para refletir sobre isso no cotidiano, mas você constantemente está trabalhando de graça. Às vezes até na tua própria profissão você está trabalhando de graça. Entende? Eu falo isso porque eu tive a oportunidade de ser criado pelos meus avós. Então eu vivi numa casa de idosos, assim, eu tive uma perspectiva do último quarto da vida, assim,
E eu enxerguei, até por ser de uma cidade interiorana, eu pude enxergar uma mudança na lógica trabalhista. O meu avô vem de uma época onde o trabalho, o labor era na lavoura, ou seja, o que se trabalha é para se plantar o que se come. Quando se trabalha para própria sobrevivência e em cima da terra, isso revertido ao cotidiano significa estar presente várias horas do dia junto à tua esposa e aos teus filhos, não é? E já num salto de 30, 40 anos dos novos pais, eu diria então que se tomou uma lógica trabalhista ou talvez mais cosmopolita, assim, mais metropolitana, talvez quem nasceu e cresceu em cidades grandes nem passe pela cabeça ou não esteja nem compreendendo isso que eu estou falando, mas existiu essa disrupção entre uma geração, eu não gosto muito da palavra geração, mas entre uma geração e outra, de presença no cotidiano, né? Eu acho que isso fazia com que o homem, e aí eu entro na seara da masculinidade, onde me é um assunto bem caro, assim, eu gasto bastante tempo do dia refletindo sobre ele, eu gosto bastante dele. Não, peraí. E se tu chegou até aqui, tão longe, eu vou chutar que no mínimo tu tem algum interesse em, digamos, absorver perspectiva. E eu tô junto contigo nessa, eu gosto de observar a natureza e a natureza humana. O problema é que é um serviço tanto quanto ingrato, né? Não acontece do dia para a noite, exige repetição, consistência, mas sempre existe um ponto de partida, sempre existe um esforço que consome pouca energia e que provavelmente vai abrir uma nova linha temporal, uma nova linha decisória para te alcançar aquele vislumbre que tu tem de si mesmo, a imagem que tu coloca nos anos futuros, né? E nesse caso, usar as ferramentas que estão à tua disposição dentro das redes é importantíssimo. Eu sei que é óbvio, mas o óbvio às vezes precisa ser dito. Então, se inscrever, dar o like, ativar as notificações para ser relembrado daquele conteúdo, compartilhar o conteúdo de uma rede para outra, jogar no grupo da família, dos amigos e assim vai, permite que o algoritmo, que é uma inteligência artificial, compreenda que tipo de conteúdo tu quer consumir. E espero que você revisite inúmeras vezes a frase do conhece-te a ti mesmo. Conhecendo a si mesmo, tu tá mais seguro daquilo que você quer consumir. Eu pessoalmente faço como eu faço com o meu guarda-roupa. Às vezes eu pego e olho as peças de roupa lá e eu vejo que tem algumas que fizeram sentido para mim algum dia e hoje não fazem mais. Essa filtragem é necessária e geralmente não tem o que fazer, é de responsabilidade nossa. E aí me vem frequentemente o questionamento de quanto é responsabilidade da masculinidade essa ruptura na estrutura básica do ser humano que é a família, né? Na instituição base, esquece Estado, esquece grupo de amigos, esquece o corporativismo, a corporação, a empresa. A estrutura base fundamental e aquela que sustenta muito do que você é, como você se enxerga e como os outros te enxergam, é a família, a estrutura base. O quanto é responsabilidade dessa desconstrução que a gente tem feito da masculinidade nessa ruptura dessa estrutura social. O fato é, a ausência de uma figura masculina, não só no CPF de corpo presente, mas no cotidiano, dentro de uma lógica trabalhista, de uma carga horária de 8, 10, 12 ou 14 horas de trabalho, talvez não tenha virado o leme de muitos homens hoje que eu classificaria como inseguros. A gente produziu uma horda de homens que não sabem escolher entre uma calça azul ou preta. Tem pouco poder de decisão, sabe? Tem certas características da masculinidade e uma delas é um certo poder de decisão. É o mesmo poder de decisão que te leva a riscos estúpidos,
mas que te leva a atos heróicos, né? É saber se colocar na frente dos outros e decidir, às vezes, sob pressão, muito parecido com o que tem num trabalho de um policial, de um bombeiro ou de um soldado, assim, que ainda preserva traços antigos da masculinidade, né? Então, o quanto a gente produziu de homens inseguros e esses, por sua vez, debilitaram a estrutura social da família. Bom, eu acho que a taxa de natalidade é um gráfico que pode demonstrar bastante isso, e o desinteresse de todos por formar família, mas masculinidade é pauta para outro vídeo. O que me interessa mais é entender que a reflexão sobre a essência do trabalho atravessa um âmbito familiar, e esse âmbito familiar está totalmente fragilizado no discurso público atualmente.